Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. E hoje eu quero trazer para vocês uma publicação do padre Gabriel Vilaverde, que mais uma vez, gente, mais uma vez esse padre vem nos defender de heresias, vem nos defender de falsos ensinamentos, porque hoje se abriu um precedente para que esse falso ecumenismo aí, ele se introduza dentro da igreja, como tudo é em nome do ecumenismo. Então, nós vamos ter uma conversa, um diálogo com protestantes. Nós temos que abrir mão do que nós acreditamos, porque os protestantes não aceitam dialogar dentro do nosso campo. Ou seja, para fazer um congresso, fazer um diálogo com o protestantismo, nós temos que retirar Maria do diálogo. Entendeu? Retirar toda a mariologia, toda a teologia a respeito de Nossa Senhora, que a igreja acredita, porque os protestantes não aceitam. Então, a gente tem que ficar só dentro do quadrado que eles entendem que é a realidade deles. Ou seja, eles nunca abrem mão e também vêm para o nosso campo de entendimento, para o nosso campo teológico. Se você quer falar sobre ecumenismo, você sempre tem que ser Jesus Cristo, né? Aquele quadradinho em que o protestantismo ele se enquadra, e daí nós temos que abrir mão do que nós acreditamos, abrir mão da nossa fé para conversar a respeito do que é um consenso. Padre Paulo Ricardo sempre dizia, né? Faz 500 anos que, desde quando surgiu a revolta de Lutero, que faz 500 anos que nós temos um consenso que não existe consenso. Entendeu? Porque o motivo da revolta protestante foi que Lutero, ele dizia que ele não concordava com algumas coisas que ele via dentro da igreja. Depois que a igreja, sim, até entende algumas coisas e surge o concílio. O concílio pensa que pode mudar algumas coisas. Lutero ele não volta atrás depois do concílio. Se eu não estou enganado, o concílio de Trento. Ele não volta atrás, mas sim ele continua. Porque aquela revolta protestante foi muito mais política do que uma revolta em si doutrinária, né? Os grandes poderosos da Alemanha, eles não queriam ser presos à Igreja Católica, que não dava a liberdade que eles queriam. Entenderam? O dinheiro estava por trás disso tudo. E eles veem Lutero como uma maior liberdade para eles fazerem o que eles queriam. Ou seja, nós vamos apoiar esse cara que se revolta contra a igreja, por conta que agora nós vamos ter um poder que era só da igreja também. E nós só aceitamos a igreja dele se nós tivermos essa autoridade. Entenderam? Então esse foi o principal motivo da revolta protestante ser apoiada pelos então poderosos da Alemanha. E eu quero ler o que padre Gabriel Vilaverde fala a respeito, e é tudo isso que eu já tenho dito aqui nesse vídeo. Ó. Padre Gabriel Vilaverde, ele publicou isso ontem. Em nome do ecumenismo, podemos dialogar, estudar, meditar, em algumas ocasiões até rezar juntos, mas nunca omitir ou deturpar a nossa doutrina em nome da unidade. Por quê? Porque dessa forma não vai acontecer unidade, mas sim perda da identidade. Como vou poder dialogar com quem pensa diferente se eu não tenho a certeza do que eu creio? Uma igreja sem convicções é como um barco à deriva. O católico não pode abrir mão de sua fé em nome do ecumenismo. Eu paro aqui porque Dom Henrique Soares já falava isso. Entendeu? Dom Henrique Soares já falava isso. Que nós não podemos abrir mão do que nós acreditamos em nome do ecumenismo. Se
seria negar 20 séculos de igreja, seria trair os santos e mártires que morreram por ela, seria jogar no lixo 2000 anos de história. Não se pode negar o dogma da transubstanciação para se aproximar dos luteranos. Nós cremos na Eucaristia e ponto final. Não podemos chamar a Virgem Maria de nossa irmã ou evitar o termo Nossa Senhora para agradar os protestantes. Maria é a mãe de Deus e mãe da igreja. Ela é Nossa Senhora e ponto. Se começarmos a abrir mão dessas verdades, a igreja seria igual a um manequim. Tem corpo, mas não tem rosto. Ou seja, vocês entenderam o que o padre quis dizer? Quando nós, em nome de um ecumenismo, abro parênteses aqui, um ecumenismo, nós abrimos mão do que nós acreditamos, não é mais ecumenismo, não é mais diálogo. Nós vamos conversar sobre o protestantismo. Entenderam? Ecumenismo de verdade seria se todos aceitassem conversar sobre o contexto todo, sobre a história toda, sobre a teologia toda. Quando nós abrimos mão do que nós acreditamos, nós saímos do catolicismo e daí nós vamos discutir no ecumenismo o protestantismo. A mesma coisa, não só com o protestantismo, mas com as outras religiões. Mas por quê? Porque se nós vamos discutir com outras religiões, qualquer que seja, e nós abrimos mão do que nós acreditamos para falar do que eles acreditam, que muitas vezes não tem nada a ver com o que está na Bíblia, nós deixamos de ser católicos para discutir sobre o paganismo. Entenderam? Então, o ecumenismo só existe se nós pudermos conversar a respeito do todo. Se for um pedaço só, não é mais catolicismo, não é mais ecumenismo, mas sim discutir de uma coisa que nós estamos negando a nossa fé. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.